Olá Brasil, chegando aqui com vocês com mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero falar sobre o domínio próprio. Isso mesmo, eu posso até dizer que quem tem domínio próprio é como um rei, é isso mesmo, ele é o rei de si, entende? Ele é aquela pessoa que tem, claro, o controle de tudo e de todas as coisas, das coisas internas e externas. É uma pessoa diferenciada. É sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo, domínio próprio. É isso aí, pessoal, né? O domínio próprio é uma necessidade nas nossas vidas, né? Ou seja, muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque elas não têm, claro, o domínio próprio, né? O domínio próprio, ele é muito importante na nossa vida. É sempre importante você detectar, não é? Quando você está fora de si, não é? Você deixa aquela raiva, aquela ira, aquele ódio, né? Aquela revolta dentro de você, né? Isso são características, aquela ira muitas vezes, são características de pessoas que não têm, claro, o domínio próprio. A pessoa que tem domínio próprio, ela consegue gerenciar, não é, as suas emoções, né? E tem um grande filósofo que diz assim: se você não tem o domínio de si, você não pode liderar ninguém, porque as pessoas, para serem líderes, elas têm que ter essa característica, não é? Ela tem que ter o domínio próprio, porque se ela não tiver, ela não vai conseguir, claro, ter bom êxito no seu empreendimento, no seu projeto, justamente por falta de domínio próprio. É por isso que a gente vê muitas coisas acontecerem, né, em empresas, em igrejas, nas famílias, nos relacionamentos de uma forma geral. Quando se falta o domínio próprio, tipo assim, a pessoa fica desgovernada. Por isso, gerenciar as suas emoções é uma característica de suma importância. É tipo assim, pessoal, é você vigiar, né? Vigiar as suas atitudes, as suas ações, é você ser um constante vigilante de si mesmo. Essas pessoas que têm essa característica, pessoal, ela mantém domínio em meio a situações conflituosas, situações difíceis, situações que parece que não tem saída, seja em qual situação a pessoa se encontra. Quando ela tem o domínio próprio, ela consegue, no caso, ser serena naquele momento, não é? Aquele momento ali de turbulência, momento de confronto, momento de conflitos, momento de divergência de ideias, e enfim, é uma pessoa diferenciada. Ou seja, essas pessoas, elas têm a capacidade de se manterem calma em meio às tempestades, não é, da vida dela. E elas não são dominadas, claro, pelo momento, pela situação, não é? Elas conseguem, no caso, ter o domínio da situação, não é? É tipo assim, um navio, ele é dominado não é, pela hélice, não é? É interessante isso, é um navio muito gigante, mas ali tem as hélices, né? Que, enfim, que levam, que impulsionam aquele navio. Tiago, ele fala em uma de suas palavras que a pessoa que tem domínio próprio, né, é uma pessoa que tem sabedoria, inteligência, que tem entendimento, discernimento e empatia da situação, né, para que ele não fique desgovernado. A pessoa que tem domínio próprio, pessoal, ela é disciplinada em relação aos seus objetivos, aos seus projetos, né? Ou seja, é aquele tipo de pessoa que começa a fazer alguma coisa na sua vida e vai até o fim. As pessoas que não têm domínio próprio, geralmente elas começam as coisas, mas elas não terminam, entende? Ficam assim, meio termo, entende? Ela diz para ela: eu vou começar o ano fazendo academia, eu vou perder 25 quilos. E quando você vê, ela faz 3 aulas e desiste. São pessoas que não têm, claro, o domínio próprio. Pessoas também que têm vícios, né, de álcool, de droga, vícios de prostituição, pessoas que são, tipo assim, se ela tiver uma oportunidade de ser desonesta, corrupta, né, ela aproveita aquela oportunidade, não é?
Então são tudo, assim, são pessoas que não possuem, claro, o domínio próprio, né? Pessoas violentas, né? Você vê a sociedade ela vive num caos, né? Ela está doente, né? Ela está com essa doença crônica de pessoas sem domínio, não é? Ou seja, por isso que as pessoas matam umas às outras, não é? Violentam ou são violentadas, não é? Tudo isso ações de pessoas que não têm o domínio próprio, né? Pessoas dominadas pela ganância, dominada pelo seu ego, pela ira, pelo ódio, pela amargura, dominada pela violência, não é? Pela raiva. São pessoas que a gente observa que elas não conseguem se dominar, entendeu o que eu quero dizer? E quando elas têm a oportunidade, elas explodem e quem estiver perto que saia, porque elas vão justamente expelir todo o veneno que elas estão ali guardando dentro de si e para contaminar, claro, aqueles que lhes cercam, não é? Isso é muito prejudicial. Muitas vezes as pessoas têm talentos, são pessoas que são até inteligentes, não é? Mas tem esse problema, que é uma deformação de personalidade, de caráter. As pessoas muitas vezes elas não conseguem identificar na sua vida, porque para ela aquilo é normal. Eu sou assim mesmo, comigo é assim, tem que ouvir, comigo é assim, não sei o que, e assim acontece muitas vezes com a vida das pessoas, não é? Às vezes elas perdem o emprego, né? Às vezes perdem o casamento, às vezes perdem até situações ministeriais, por falta de domínio próprio, sabia disso? Tem aquela questão também de pessoas que, por falta de domínio próprio, por exemplo, na área financeira, ele tem 10 cartões, tem 3, 4 cheques especial, ganha 50 mil ou mais por mês, mas vive no agiota, isso mesmo. Então são pessoas que elas não têm o domínio próprio sobre as suas finanças. A gente vê agora um caso recente aí de uma pessoa muito famosa, não é, que tinha tudo para ser milionária, né? Mas o seu companheiro não tinha domínio próprio em relação às finanças, não é? Ou seja, o jogo dominou, foi o jogo, as noitadas, né? As apostas, coisas assim desse tipo, né? A pessoa entra naquela influência, aquilo se torna algo dominante na sua vida e ele perde tudo, não é? Tem pessoas até que sentam nessas mesas de bingo, passam 24 horas, usam até fralda, ela não consegue, ela quer sair daquilo, mas ela não consegue porque ela não tem domínio próprio. Aquela situação foi que justamente governou a vida dela. Nós temos também aquela questão aí, por exemplo, dos vícios, né? As pessoas dizem, eu domino isso, eu domino aquilo, e não sabe ele que está sendo bobo da corte. Ele não domina coisa nenhuma, ele está sendo dominado por aquele vício, não é? Ou seja, porque falta domínio próprio na vida dele. As pessoas que têm domínio próprio, elas têm essa capacidade, não é? De dizer não, eu não quero isso para a minha vida. Ela se conscientiza dos malefícios, né? Que aquilo vai lhe trazer, e aí o que acontece, ela decide, não é? Ela decide justamente a não estar naquela situação, naquela dependência muitas vezes, e ela dá a volta por cima e é restaurada. As pessoas que têm, pessoal, domínio próprio, elas têm resiliência, né? Que é a capacidade de lidar com fracassos, a capacidade de lidar com perdas, entende? Quantas e quantas pessoas, muitas vezes, quando elas perdem na vida, ou seja, perde o casamento, entra para o alcoolismo, perde a empresa, entra para as drogas, não é? São pessoas que não têm domínio próprio, ou seja, a base dela era aquilo ali, ou seja, era financeiro. Enquanto ela estava bem financeira, ela tinha aquela base, ela tinha algo para lhe sustentar. Mas a partir do momento que aquela base ali foi comprometida, entende? Ela já não tem mais domínio próprio, ela passa a ser uma pessoa desgovernada, porque tudo que ela cria estava justamente naquela base ali, entende? Então não tinha solidez espiritual, sabe? Ela estava existindo
em função de ter, existindo em função de ter. E o ser humano ele tem que existir em função de ser e não de ter. As pessoas que geralmente têm essa tendência, não é, de existir ou de ter princípios na sua vida pelo ter, geralmente quando elas perdem é como a base. Ela perdeu a base, então aí vem o que? As consequências, né? A casa cai, como diz o povo, né? A casa caiu para fulano, a casa caiu para ciclano, porque perdeu uma situação que todo mundo já sabia que se viesse a acontecer, a pessoa iria se desmoronar. É porque ela não tinha firmeza, não tinha uma base espiritual, não tinha uma construção legal, entende? Ela estava firmada naquele princípio dela, naquela base ali, mas perdeu aquela base, logo ela fica desequilibrada e perde totalmente o domínio, não é, sobre a sua vida. Geralmente as pessoas que têm domínio próprio, elas aprendem com as dificuldades, com os fracassos, né, com as perdas, enquanto quem não tem domínio próprio, ele não consegue entender o momento, a fase, sabe? Ele se perde, não é? Enfim. Geralmente, pessoal, quem tem domínio próprio, ele não toma decisões impulsivas, por impulso, entende? Ele tem 5 cartões de crédito, vai para o shopping e estoura tudo, não é? Ou seja, ele tem 2 pares de sapato, aí ele compra mais 8, faz 10. Tudo por impulso, entende? Enfim, ele tem o necessário, mas ele não fica satisfeito com o necessário. Ele tem que ter algo que passe do normal, que extrapole, entende? Então são pessoas consumistas, né? Pessoas inclinadas a vícios, não é? E quando eu falo de vícios aí, está incluindo assim várias áreas, né? Desde viciado por sexo, viciado por álcool, viciado por jogo, viciado por novelas, por séries. São pessoas que não se dominam, o tempo é 24 horas, entende? Mas ele diz assim, não tem um tempo, mas é um tempo que ele tem de péssima qualidade, não produz quase nada que venha somatizar na sua vida para ser um ser humano melhor, porque ele não tem domínio próprio na sua vida. Engordam demais, comem demais, né? Outros não dormem, né? Porque adquiriu hábitos, né? Noturno, que futuramente vai refletir, claro, na sua saúde, com certeza. Tem facilidade de trabalhar com metas, né? Ele fica focado, é uma pessoa que é focada, a pessoa que tem domínio próprio, ela é focada, ela tem facilidade de lidar com metas, de atingir metas. Quando não atinge a meta, ela não fica frustrada, ela procura estudar. Tá certo, pessoal? Isso mesmo, são pessoas focadas, sabem? Você já viu aquele ditado que diz assim, fulano sabe o que quer? Pronto, isso aí se resume. Quando você vê alguém falar de alguém, fulano sabe o que quer, rapaz, ou as pessoas usam aquela expressão também, fulano é cabeça, coisa assim desse tipo. Quando as pessoas usam esses termos, essas palavras, é justamente identificando pessoas, claro, que têm o domínio próprio. Então, pessoal, quem tem essa característica, ele é rei de si, entende? Ele trabalha os seus pensamentos, ele tem a capacidade de analisar os seus pensamentos, as suas ações, os seus atos, suas atitudes, né? Tem aquela capacidade analítica, né? Tipo assim, pensar no que vai fazer, pensar no que vai falar e pensar como você vai reagir diante daquela situação. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.